Oi, que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que leva por título desta vez Domínio da Vida. Se você gosta de compartilhar a palavra de Deus, eu te peço, por favor, coloque seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos para o estudo da palavra de Deus, porque a nossa lição da Escola Sabatina não é outra coisa senão o estudo da palavra de Deus através de perguntas e respostas. Então é isso que nós vamos fazer. Bom, o título já foi dito, Domínio da Vida. O versículo de introdução está em Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 12, e nos diz: mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Olhem que interessante. A excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Vamos continuar lendo a nossa introduçãozinha da lição. Jesus, o amoroso Salvador, implora aos aflitos habitantes da terra que venham até ele. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você encontrou esse descanso? Você foi beber na fonte da água viva? O conhecimento de Deus é a coisa mais vital para você. Você achou? Jesus diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles possam conhecer você, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem você enviou. A evidência do nosso conhecimento de Deus e de seu Filho é vista no fato de o revelarmos em vida e caráter, de o tornarmos conhecido a outras pessoas também. Bom, essa é a nossa introduçãozinha, eu acho que está muito claro. Nós precisamos ir a Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, encontrar o descanso. Não é somente a teoria, precisamos achar isso na nossa vida pessoal. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Em quem você precisa acreditar? O nosso versículo está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo 1, 12. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Então, em quem nós precisamos acreditar? Não em outra pessoa, senão em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu acho que neste versículo poderia ter ficado melhor aquele nosso versiculinho famoso de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para reforçar, eu falei este versículo porque nós, em realidade, precisamos acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para a nossa notinha. Nos diz assim: devemos saber por nós mesmos o que constitui o cristianismo. O que é a verdade? O que é a fé que recebemos? E o que são as regras da Bíblia? Regras que nos foram dadas pela mais alta autoridade, que é Deus. Então, não é porque o pastor diz, não é porque a igreja diz, nós precisamos saber por nós mesmos o que constitui esse verdadeiro cristianismo, o que constitui o que é a verdade, o que constitui as regras da Bíblia, tudo isso, o que constitui também a fé, né? Isso precisamos conhecer por nós mesmos, não devemos deixar para outros, porque isso aí está implicada a nossa salvação.
Vamos para a nossa segunda pergunta. O que mostra que uma pessoa conhece a Deus? É muito assim que a gente já foi falando nessas lições anteriores, então está fácil para responder e o versículo também é muito claro. 1 João capítulo 2, o versículo 3 nos diz: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então está muito claro. O que mostra que uma pessoa conhece a Deus? Quando ela está disposta a obedecer os seus mandamentos, a guardar os seus mandamentos. E vamos ler aqui uma partezinha que está na explicação da nossa lição, que diz: Passai-vos das mãos próprias para as de Jesus, para ser moldados e modelados por Ele, a fim de que vos torneis vasos para a honra. Achei muito interessante esta primeira parte. Passai-vos das mãos próprias para as de Jesus, para ser moldados e modelados por Ele, a fim de que vos torneis vasos para a honra. Que coisa muito interessante. Devemos deixar Jesus moldear a nossa vida e não nós mesmos moldeá-la. Muitas vezes nós utilizamos estas frases que diz assim: mas eu acho, eu gosto, eu creio que é assim, mas não deve ser a expressão. Nós deveríamos refletir e pensar: será que isso é a vontade de Deus? Será que é o que Deus quer? Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu acho, mas o que Deus acha disso? Qual é a vontade de Deus? Essa deve ser a nossa pergunta. E continua aqui a notinha nos dizendo: vossas tentações, vossas ideias, vossos sentimentos, tudo tem de ser deposto aos pés da cruz. Então a alma estará disposta a escutar as palavras da instrução divina. Vamos então para a terceira pergunta. Que segurança deveria haver? Qual é a segurança que nós deveríamos ter? 1 João capítulo 2 e o versículo 5 nos diz: Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Então, qual é a segurança que nós deveríamos ter? Que nós estamos nele. Essa é a segurança que nós devemos ter. A nossa notinha nos diz: todo bom impulso e aspiração é um dom de Deus. A fé recebe dele a vida que unicamente pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. Então, se nós estamos seguros de que estamos nele, nós vamos ir crescendo cada vez mais na nossa vida espiritual, na nossa mente, no nosso coração, vamos estar crescendo realmente como Deus quer. Quarta pergunta: qual é a evidência? Vamos para a João, capítulo 15 e o versículo 4, que nos diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, qual é a evidência de que nós estamos em Jesus? Porque era isso que nos falava a terceira pergunta. Qual é a evidência? É quando nós damos fruto. Como é que, por exemplo, a videira dá evidência de que está ligada à raiz? Porque ela dá fruto. Agora, se uma vara é cortada, um ramo é cortado, é jogado no chão, ele não vai dar fruto porque está separado da videira. Assim também, nós podemos mostrar ao mundo que estamos ligados à verdadeira videira, que é Cristo, se nós darmos fruto para a glória de Deus. Aqui a notinha está nos explicando o seguinte: o coração que foi purificado, tudo está mudado.
A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz uma nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência de Cristo, à obediência à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Homens e mulheres fracos e falíveis mostram ao mundo que o poder remidor da graça faz com que o caráter falho se desenvolva em simetria e abundante fruto. Olhem que interessante. Então, a evidência de que nós estamos em Cristo é um caráter sendo moldeado à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar fruto para a honra e glória de Deus. E o fruto, um deles, ao meu ponto de vista, é a obediência, e o outro fruto que nós veremos em geral, na nossa vida, é quando nós nos preocupamos pelas outras almas que estão se perdendo e trabalhamos para que essas almas também possam ser salvas e venham aos pés de Jesus. Vamos para a quinta pergunta. Que conhecimento sobre Deus influencia diretamente a alma? 1 João capítulo 2, versículo 29, nos diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olhem que interessante. Então, que conhecimento sobre Deus influencia diretamente a alma? É o conhecimento, conhecer que Deus é justo, ele não é injusto. Então, se nós, como filhos de Deus, nós sabemos que ele é justo, nós também vamos querer praticar a justiça. Por isso é que o versículo diz que se vocês sabem que ele é justo, vocês também vão saber que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Muitos querem fazer entender hoje que aquelas pessoas que mesmo pecando, vivendo uma vida de pecado, que continuam sendo de Deus, servos de Deus, mas não é assim. Aqui está claramente, aquele que é nascido dele pratica a justiça como ele pratica a justiça. Vamos para a nota. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas conquanto devemos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Então não há espaço para a glorificação própria, para o orgulho, para nos acharmos melhor que outros. Porque quanto mais perto estamos de Jesus, não vamos nos comparar com os seres humanos, vamos nos comparar com Cristo. E quando nós vemos a pureza, a santidade de Cristo, nós vemos quão pecadores somos. Mas aí também vemos a necessidade que nós temos da justiça de Cristo, e então confiaremos no seu perdão e no seu poder para transformar a nossa vida. Vamos então para a pergunta número 6. Que efeito isso tem sobre cada filho de Deus? Que efeito tem sobre cada filho de Deus? João capítulo 3, versículo 5 e 6 nos diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, que efeito isso tem sobre cada filho de Deus? Ou seja, de conhecer que ele é justo, que efeito tem sobre a nossa vida? É que vamos viver não conforme a carne, e sim conforme ao Espírito. Vai ter uma renovação de vida, a pessoa vai ser uma nova criatura, ela vai querer nascer da água, que
segundo o que eu tenho entendido, nascer da água é também querer ser batizados, né, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nascer do Espírito quer dizer que a nossa vida já não tem aqueles pensamentos, já não tem aquele jeito de ser antigo, já não ama mais as coisas do mundo, mas agora amamos a Cristo. E então os nossos objetivos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão em outro sentido. Essa é a renovação que Cristo quer fazer em cada uma das nossas vidas. E vamos ver o que nos diz a notinha desta vez. Diz assim: quando o coração é purificado do egoísmo e egolatria, fica em harmonia com a mensagem que Deus lhe envia. As percepções são avivadas, as sensibilidades enobrecidas, o semelhante aprecia o semelhante. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se nós ainda vemos em nós que falta esse desejo, esse sentimento de amar as coisas de Deus, de gostar das coisas de Deus, devemos ir a Ele em oração e pedir uma renovação do nosso coração, uma renovação do nosso ser. Com certeza o Senhor vai ouvir. Não é de um dia para outro, porque nós precisamos lutar com muitos maus hábitos, mas lutar mais em oração, ali de joelhos, dependendo do Senhor. Por isso que nós vimos nas perguntas anteriores que precisamos permanecer nele. Como permanecemos nele? Orando, estudando a sua palavra, pedindo dele, pensando nele, pensando na sua palavra. Então, desta maneira, aquelas coisas que nós amávamos antes, vamos acabar não amando mais. E aquilo que nós não amávamos antes, agora nós vamos amar, que são as coisas de Deus. E é por isso que quando nós permanecermos nele, então nós vamos querer agora escutar as palavras de Deus. E o semelhante diz, aprecia o semelhante. Agora nós vamos começar a nos conformar com a vontade de Deus. Pergunta número 7. Que pensamento poderoso é um grande motivador para os crentes? Qual é o pensamento poderoso? 1 João, capítulo 3 e o versículo 2 nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, que pensamento poderoso é um grande motivador para os crentes? É o pensamento de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Que pensamento maravilhoso! Aqui no mundo, eu me lembro que quando eu era criança, eu achava que era uma grande coisa ser um filho de um presidente da república, ou um parente, né, dessas pessoas que são famosas. Mas hoje eu vejo que a pessoa mais famosa do mundo, o mais poderoso do mundo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Deus. Portanto, ser filho de Deus é um privilégio, deve ser uma alegria para nós. E esse pensamento é poderoso, né? Como um grande motivador para cada um de nós. Se somos filhos dele, devemos também honrar o seu nome com o nosso comportamento, seguindo a sua vontade. A notinha nos diz: olhando para Cristo, adquirimos uma visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação seremos transformados. À medida que nós olhamos para Jesus, nós somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se um instinto natural. Desenvolvemos caráter, que é uma cópia do divino. Crescendo a sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber
as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Que maravilha! À medida que nós contemplamos a Jesus, vamos nos assemelhando a Ele. Eu sei que nós todos vemos, por exemplo, a nossa juventude hoje em dia, e nós mesmos, os adultos, às vezes contemplamos mais as coisas do mundo, os vídeos, as novelas, sei lá, tantas coisas que este mundo oferece. E quando as pessoas ficam contemplando essas coisas, vão se assemelhando a elas, porque vemos tantos cristãos mais amantes da moda do que de Cristo, porque vemos mais cristãos amando mais ou fazendo do apetite um ídolo, sendo que eles deveriam ter o poder de Cristo. Por quê? Porque no lugar de contemplar a Cristo, estão contemplando as coisas do mundo e vão se assemelhando ao mundo. Então, se nós queremos nos assemelhar a Cristo, a quem devemos olhar mais, em quem devemos pensar mais, é em Cristo. E então o nosso caráter vai se assemelhar cada dia mais ao caráter dele. Quero fazer um pequeno resumo aqui do que a gente viu. Hoje o nosso título da lição era Domínio da Vida. Aí eu fiquei pensando, mas por que tem este título, Domínio da Vida? Aí eu fiquei pensando, como é que nós podemos ter domínio da nossa vida, na verdade? E é isso que a lição nos mostrou. Nós podemos ter domínio da nossa vida, primeiramente acreditando em Jesus. Segundo, estando em Jesus, permanecendo nele, tendo a certeza de que ele habita em nós. Outro, permanecendo nele, dando fruto, né, para a sua honra, para a sua glória, guardando, obedecendo os seus mandamentos, conhecendo que Deus é justo e que, portanto, ele quer que nós também pratiquemos a justiça. Nós podemos ter domínio da vida também, tendo renascido da água e do Espírito, né? Deixando o Senhor fazer uma nova vida na nossa vida. Nós podemos ter domínio da vida, tendo a certeza de que nós somos filhos de Deus, porque esta frase nos traz uma alegria muito grande, é uma motivação para que nós possamos servir melhor a nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que esta lição nos ajude a ter um melhor domínio da nossa vida para a honra e glória de Deus. Amém.